Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e quero convidar você, amado irmão, amado telespectador, para fazer-se presente juntamente conosco nesse domingo, onde estaremos estudando a terceira lição desse trimestre, que tem por título Os Ministros do Culto Levítico. Você, juntamente com a sua família, é o nosso convidado especial para juntos podermos crescer em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Nesta lição, a qual estaremos estudando neste domingo, o texto áureo se encontra em Números capítulo 3, versículo de número 45, que assim está registrado. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. A verdade prática nos diz o seguinte: o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. A leitura bíblica em classe se encontra em Levítico, capítulo de número 8, versículos de número 1 ao versículo de número 13. Então, esta lição ela vai trazer para nós as coisas pertencentes ao culto levítico, bem como aos seus ministros. Ela está subdividida em 3 tópicos e estes, por sua vez, em 3 também. A introdução desta lição nos diz o seguinte: nesta lição veremos como se deu a chamada dos filhos de Levi para o ministério sacerdotal. Entre outras perguntas, responderemos a estas: quem eram os levitas? E por que a sua chamada foi necessária? Veremos ainda como eles deveriam exercer o seu ofício. Então, no primeiro tópico, nós vamos estar abordando acerca de Levi, a tribo sacerdotal. Nós vamos ver como se deu o nascimento de Levi, como eles eram zelosos. O subtópico 2 nos trata sobre o zelo dos levitas e o 3 fala sobre a vocação sacerdotal dos levitas. Sabemos do zelo que Levi tinha e Deus, como vê o fim desde o princípio, creio eu que o Senhor reservou este lugar não somente para os seus descendentes, mas para que também os filhos de Israel viessem a olhar para os levitas e ter um referencial entre o acampamento judeu, onde ali eles estavam oficiando o sacerdócio, bem como também a serviço dos mesmos e trabalhando em todo o tabernáculo que já havia sido erguido. Então, o nascimento de Levi se deu justamente com a união de Jacó e Lia. Ele foi o terceiro filho de Jacó e o seu nome significa ligado, unido ou vinculado. Isso é bem sugestivo pelo fato de Levi, ou a tribo de Levi, estar justamente bem próxima às coisas concernentes à adoração ao Deus único e verdadeiro. O nascimento de Levi se deu com a união de Jacó e Lia. Ele foi o terceiro e, em certa ocasião, quando Diná, a sua irmã, foi forçada por Siquém, ele, em comum acordo com o seu irmão Simeão, entraram na cidade e feriram todos os homens. Então podemos ver que ele era zeloso, porque ele quis defender a honra da sua irmã. E é interessante nós notarmos dentro disso que, mediante a esses erros que ele cometeu no passado, eu queria trazer para você um breve pensamento que diz o seguinte: erros do passado não desabilitam alguém para ingresso no serviço na obra de Deus, desde que haja de fato uma mudança de atitude radical e uma posterior consagração total a Deus em devoção e viver santo. Então, quando nós avançamos na história do povo de Israel, vamos perceber que Levi foi a tribo escolhida por Deus para que viessem a estar oficiando não somente o sacerdócio, mas todo o serviço no tabernáculo a qual Deus dera ordens a Moisés para construí-lo no deserto, a fim de que os filhos de Israel viessem a se aproximar do único Deus verdadeiro. O zelo de Levi se deu justamente em primeira mão quando ele defendeu a honra de sua irmã.
mas nós também percebemos o zelo deles em ocasião do bezerro de ouro, quando Moisés descera do monte com as tábuas da lei e ali viu todos os filhos de Israel envolvidos em uma profunda idolatria. Então Moisés colocou-se de um lado e pediu para aqueles que estivessem com ele viessem para perto. E assim os levitas se posicionaram ao lado de Moisés. E Moisés deu ordem e eles feriram aqueles que estavam, se prostituindo com a idolatria daquele bezerro de ouro. E sendo assim, podemos ver que, de forma muito clara, eles eram bem zelosos. O tópico 2 nos vai trazer o sumo sacerdote. E é interessante nós notarmos isso porque Arão ele foi separado por Deus. E é interessante também observarmos o grau espiritual a qual Moisés se encontrava, pois Moisés estava ali representando o próprio Deus, e o próprio Moisés foi quem ungiu todos os utensílios do tabernáculo, aspergindo azeite sobre eles. Mas é interessante notarmos uma coisa, que em relação a Arão, ele não asperge, ele derrama o azeite da unção sobre a cabeça de Arão. E isso traz também para nós e aponta também para a pessoa do Senhor Jesus, pois a Bíblia diz que Deus não daria o Espírito sobre medida na pessoa bendita do Senhor Jesus. Quando o azeite é derramado sobre a cabeça de Arão, mostra-nos também que sobre a pessoa do Senhor Jesus cumprir-se-ia aquilo que o Senhor havia dito na sua palavra, que não lhe daria o Espírito por medida. E nós percebemos isso de forma muito clara quando Pedro, no capítulo de número 10, quando estava na casa de Cornélio, no versículo número 38, ele falando da pessoa do Senhor Jesus ali para Cornélio e toda a sua família, nós vamos ouvir o seguinte relato de Pedro, que o Senhor ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ao qual andou fazendo bem e pregando em todos os lugares. Então nós vamos aqui ver que todos os sacerdotes deveriam ser descendentes de Arão. Então era um pré-requisito para que viesse se oficiar o sacerdócio ser da tribo de Levi e principalmente descender de Arão. Então nós vamos ver que ele tinha que ser ungido para o ofício, como nós já falamos. O seu cargo era vitalício e também ele tinha que ser servo de Deus. Então essas eram as qualificações para que o sumo sacerdote viesse poder exercer o seu ofício diante de Deus. Caminhando para o final, nós vamos ver no tópico de número 3 os direitos e deveres dos levitas. Em primeiro, eles deveriam viver do altar. Em segundo, eles deveriam santificar-se ao Senhor. E em terceiro, tornar-se uma referência espiritual e moral. Concluindo, nós vamos ver o nosso amado pastor Claudionor de Andrade, ele encerrar esta lição dizendo o seguinte: o sacerdócio levítico era glorioso, seus membros eram considerados príncipes de Deus. Isso está lá em Zacarias capítulo 3, versículo de número 8. E quando nós olhamos para a aliança a qual fazemos parte, ou a nova aliança, nós vamos entender pela Bíblia Sagrada, dentro daquilo que Pedro escreveu em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, encerro aqui dizendo: se os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote eram referenciais na antiga aliança, nós, como crentes, devemos ser também aquilo que a Bíblia diz que nós somos: sal da terra, luz do mundo, e chamados pelo Senhor para justamente estarmos apregoando as boas novas da salvação, e que o mundo possa olhar para nós e ver Cristo em nós, a esperança da glória.
Que Deus continue vos abençoando e uma boa aula para todos, em nome do Senhor Jesus.